Certa vez eu estava em sala de aula conversando com uma aluna que tinha acabado de começar o curso de Engenharia de Produção e ela estava enfrentando um dos primeiros desafios da faculdade, que é o Cálculo 1. Cálculo 1 é uma matéria muito importante, porque ela é que vai dar as bases matemáticas para que você se desenvolva no resto do curso. Basicamente, se você não conseguir pegar Cálculo 1, você não vai conseguir pegar Cálculo 2, 3, 4 caso tenha, você não vai conseguir desenvolver as matérias de físicas e cálculo específico, ou seja, é uma matéria muito importante dentro do curso. Mesmo sabendo que essa matéria é importante e que ela precisa estudar para conseguir passar, e também para absorver o conteúdo, ela não conseguia focar e não conseguia desenvolver as atividades. Segundo ela própria, o problema é que ela estava procrastinando demais. Daí, conversando comigo, ela perguntou se o problema era só com ela, e não é exatamente o problema só com ela. Tá? A gente tem que levar em consideração que tem estudos hoje que indicam que cerca de 80% dos alunos vão procrastinar em algum momento em grande parte das suas atividades. Se a gente sair do ambiente acadêmico, sair da parte de estudo e vir para a vida cotidiana, mais ou menos de 20% das pessoas adultas procrastinam suas atividades. Ou seja, é uma galera que está deixando de fazer o que deveria fazer e a gente tem o impacto objetivo que é a falta de organização dessa pessoa ao não cumprimento das demandas e acaba que a pessoa não vai conseguir desenvolver o seu verdadeiro potencial. Ou seja, a procrastinação em si, ela vai ser um mecanismo de sabotagem da pessoa, de certa forma. Porém, quando a gente vai falar sobre procrastinação especificamente, o que acontece? A galera costuma dar uma carga que eu não gosto muito quando a gente vai falar sobre esse tema, porque parece que você está cometendo um grande crime, como se você fosse o culpado por alguma coisa gigantesca que está prejudicando a tua vida. E eu particularmente não gosto dessa abordagem. Eu acho que ela acaba mais prejudicando você, o caríssimo assistente que está procrastinando, do que realmente ajudando em alguma coisa, né? Então, em vez de a gente só fugir da procrastinação, por que a gente não para um pouquinho e começa a tentar entender o que está causando ela? A partir do momento que a gente tiver esse conhecimento, aí vai ficar mais fácil para a gente trabalhar de maneira mais efetiva para resolver esse problema. Então, antes da gente falar o que é procrastinação, acho que é interessante a gente falar sobre o que não é procrastinação. Se você não conseguiu dormir direito, se você não está se alimentando bem, se você não está tomando água, você vai se sentir cansado, você vai estar desgastado, você não vai ter o desempenho que você quer. E isso não é procrastinação, certo? Nesse caso, você tem outros problemas que você precisa resolver antes de se preocupar com o desempenho em si. Porque se você não tiver dormido direito, cara, não adianta você ficar meia hora estudando, você não vai consolidar o conteúdo, você tem que estar descansado. Se você não tiver se alimentado, você não vai conseguir fazer nada, porque a fome vai impactar o teu resultado. Então, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado para não falar que é procrastinação, quando na verdade o problema é outro. Mais um ponto que a galera costuma confundir procrastinação é gerenciamento de atividades. Eventualmente você vai querer fazer uma coisa e você não vai poder. Eventualmente você vai ter duas atividades concorrendo pelo seu tempo e você não vai ter tempo suficiente para desenvolver as duas. Um exemplo que eu gosto de dar é: você precisa lavar a louça e você precisa fazer uma lista de exercícios para entregar no próximo dia. Qual que você vai resolver? Você concorda que se a lista for muito importante, você não vai lavar a louça? Daí, nesse caso, você não lavou a louça não porque você está procrastinando, e sim porque você tinha uma atividade que era mais importante para você. Então, naquele momento, você precisou gerenciar quais eram as suas prioridades. Gerenciar prioridades não é procrastinar, isso é muito importante. Não se sinta mal por priorizar alguma coisa se ela for realmente necessária, tá? Isso não é procrastinação. Então, agora que a gente já sabe o que é procrastinação e o que não é, a gente já tem uma noção um pouquinho melhor, aí a gente começa a falar sobre a procrastinação mais especificamente. Beleza, mas então o que é a tal da procrastinação? Aí a gente entra na definição um pouquinho mais formal. Procrastinação é quando você deixa de executar uma determinada atividade sem um bom motivo para isso. E você ignora completamente o resultado negativo que isso vai ter na tua vida. Na prática, procrastinação é basicamente você não fazer alguma coisa sabendo que você precisa fazer aquela coisa e aceitando o resultado negativo por não fazer. Então, por exemplo, quando eu não faço uma determinada atividade que vai ser cobrada no próximo dia, não tendo um bom motivo para fazer isso, por exemplo, não fiz essa atividade porque eu queria assistir um filme, queria assistir um episódio de anime. Eu sei que eu poderia assistir esse episódio mais tarde,
Eu sei que poderia ver o filme depois, mas eu deixei de fazer a lista de exercícios para fazer isso. Eu sei que o impacto vai ser negativo, eu sei que não vou estar com o que eu precisava fazer feito, e isso vai trazer um dano para mim. Se eu aceito esse dano, teoricamente aí a gente está procrastinando. É muito importante a gente entender isso, porque procrastinação na prática é aceitar um resultado negativo que vai vir para minha vida. Eu faço alguma coisa, eu sei que eu vou ter esse resultado negativo e para mim está tudo certo. E isso é um ponto preocupante, por quê? Quando a gente vai falar sobre um aspecto um pouco mais neurofisiológico, uma coisa um pouco mais de como o cérebro funciona, o que gera a tal da procrastinação? Dentro do nosso cérebro existe uma regiãozinha bem pequenininha chamada amígdala. A amígdala é a parte do cérebro responsável por fazer o processamento de algumas emoções e também é responsável pela sensação de medo. Então ela vai avaliar os perigos e ela vai reagir a esses perigos. Vamos pensar da seguinte maneira. No cérebro tem uma região principal chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é responsável pelas decisões conscientes. Então, aquilo que eu sei que eu preciso fazer e faço está sendo definido pelo córtex pré-frontal. A parte instintiva é feita basicamente pelo resto do cérebro, digamos assim. A parte racional vai estar no córtex pré-frontal e a amígdala vai fazer a avaliação de perigo. Por quê? O córtex pré-frontal é um pouquinho mais devagar no processamento das informações. Para a gente tomar uma decisão racional, a gente precisa ter o quê? Tempo para pensar. Se eu estou com esse tempo para pensar, ok, mas a partir do momento que eu me exponho a um perigo, aí a gente vai ter que deixar de lado o córtex pré-frontal e a amígdala vai enviar um sinal para o resto do cérebro e falar, galera, seguinte, estamos em perigo, precisamos fazer alguma coisa para resolver essa situação imediatamente. E esses mecanismos são os mecanismos de fuga ou luta. Então, na prática, quando a gente enxerga uma situação como sendo potencialmente perigosa, nosso instinto natural é fugir dessa atividade. Ah, professor, você está falando sobre procrastinação, você está falando sobre neurofisiologia, amígdala, medo, sensação de medo, o que uma coisa tem a ver com outra? Basicamente tudo, certo? O que é a tal da procrastinação? Quando o nosso cérebro interpreta uma atividade, sendo ela uma atividade perigosa ou não, como uma fonte potencial de risco, ela vai iniciar esse mesmo mecanismo. Ou seja, mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa que seja tranquila de se desenvolver, se eu interpreto ela como perigosa de alguma maneira, o meu cérebro vai querer fugir dela. Esse mecanismo de eu fugir de atividades porque elas me trazem alguma sensação desconfortável é o que a gente chama de procrastinação. Vamos parar para pensar da seguinte maneira. Você em algum momento procrastinou uma coisa que você queria fazer? Você já procrastinou, por exemplo, abrir a Netflix ou abrir o Instagram porque você queria ver um vídeo, algum conteúdo, alguma coisa assim? Muito provavelmente não. Por que você não procrastina isso? Porque isso não é um perigo para você. Você não interpreta isso como uma sensação negativa ou alguma coisa que te cause medo. Não causando medo, não sendo uma sensação negativa, não tem por que você fugir dela. E esse é o ponto principal quando a gente fala sobre analisar a procrastinação. Tá bom, então para a gente trabalhar de maneira um pouco mais objetiva o que seria a tal da procrastinação, a gente tem que entender primeiro o que é medo. Vamos pensar da seguinte maneira. Professor, eu tenho que fazer uma lista de exercício, eu não tenho que enfrentar um tigre. Por que eu estaria com medo? A amígdala é uma região relativamente antiga do cérebro, tanto que ela está presente em animais que não são mamíferos, por exemplo. A gente tem córtex pré-frontal e a amígdala surgiu muito antes disso. Ou seja, ela é uma resposta mais forte do que a resposta racional. Se você está com medo, você tem que fugir rápido. Não é uma coisa que pode esperar e não é uma coisa que pode ser racionalizada, certo? Mas a amígdala não diferencia muito bem o que é um risco real ou objetivo e o que é um risco fictício. Então, por exemplo, se você acha que uma lista de exercícios ou uma atividade vai ser muito difícil, mesmo que ela objetivamente não seja, isso já é o suficiente para você ficar com medo. Mas medo, professor? Será que medo é a palavra certa? Sim, medo é a palavra certa. Por quê? Porque daí a gente tem que definir um pouquinho quais são os nossos medos. Um medo muito comum, que a maioria das pessoas não consegue perceber, é o medo da frustração. Pense assim, da seguinte maneira. Você vai lá, você gasta toda a sua energia para fazer alguma coisa, daí essa coisa não funciona. Cara, você vai ficar triste, você vai ficar magoado. Isso vai te deixar frustrado, isso é uma sensação negativa. E isso é um mecanismo de medo. Teu cérebro não gosta de sentir frustração. Outra coisa que a gente também vai ter medo é punição. Poxa, e se eu fizer alguma coisa errada e alguém me corrigir? Vergonha. Vergonha é outro mecanismo de medo muito grande. Por quê? Você não vai fazer alguma coisa se existir a possibilidade, por exemplo, de você ser tratado como se fosse uma piada, né?
Então a gente vai ter mecanismos que, a princípio, repare que nada disso que eu falei até agora são medos reais. Nenhum deles vai colocar a tua vida em risco. Porém, são sensações desconfortáveis. Nosso cérebro não entende muito bem a diferença entre desconforto e risco. A partir do momento que eu estou desconfortável, teoricamente eu estou me expondo a uma situação que eu não gosto. Se eu não gosto, o que eu faço? Eu vou fugir dela o mais rápido possível. E daí é nesse ponto em que a gente vai trabalhar com o que seria uma visão um pouco mais humana da procrastinação. Porque na prática, se você só ficar fugindo dela, o que vai acontecer? Você vai procrastinar. A solução da procrastinação, você vai deixar ela para depois, vai colocar outras atividades na frente e o resultado final é que você vai continuar procrastinando. Talvez você resolva essa atividade que você precisa fazer hoje, mas na semana que vem você vai ter que enfrentar algum outro problema. E quando esse outro problema chegar, daí você vai estar procrastinando de novo. Beleza, então agora a gente já sabe o que não é procrastinação, também já sabemos o que é a procrastinação e também descobrimos o que causa ela, certo? Vamos pensar de maneira objetiva. Se o mecanismo que a gente está trabalhando é com a hipótese do medo, a gente tem que entender primeiro por que a gente está com medo, certo? Esse é o começo da resolução do problema. Vamos pensar da seguinte maneira: qual foi a última vez que vocês procrastinaram? Não deve fazer muito tempo, se você está assistindo esse vídeo, mas a questão é, vamos parar para analisar um pouquinho que emoções estavam envolvidas nessa tua procrastinação? Por exemplo, você procrastinou para estudar para uma prova específica. Cara, por que, sabendo que essa prova era importante, você não está estudando? Aqui é importante, não se culpe por não estar estudando. Não se cobre, não se ache uma pessoa horrível por você estar procrastinando, porque na prática a gente tem que entender que o nosso cérebro só está tentando nos proteger. Ele só não quer que a gente sofra. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por uma frustração, medo, raiva. E o nosso cérebro tenta evitar que isso aconteça. Só que o mecanismo que ele usa para fazer isso pode acabar nos prejudicando. Então, não se sinta culpado em um primeiro momento, quando a gente vai fazer essa análise. Eu quero que você olhe para o problema, olhe para a atividade e diga: o que isso causa em mim? Como que eu estou me sentindo em relação a isso? Por que eu estou desconfortável ou fugindo disso? A partir do momento que a gente tem essa informação, aí a gente tem as ferramentas necessárias para a gente conseguir trabalhar de maneira mais efetiva a procrastinação. Então, por exemplo, eu estou fugindo de estudar matemática porque eu tenho muita dificuldade, eu tenho medo de falhar na minha avaliação. Eu sei que o meu resultado vai ser ruim porque eu já tenho uma dificuldade natural, então eu vou fugir dessa atividade porque eu sei que ela vai me deixar frustrado. Olha só, quanta informação a gente conseguiu gerar agora. Eu sei qual é o meu problema, eu sei o que está causando ele. Sabendo esses dois, eu consigo descobrir quais ferramentas eu preciso para conseguir enfrentar esse problema. Uma questão muito importante que a gente tem dentro da procrastinação é que, se você for procurar métodos para resolver a procrastinação, a galera vai chegar com um monte de formulazinha pronta. Você tem que fazer lista. Faz uma lista de atividades que você vai conseguir fazer tudo e tá tudo certo. Ou então vai falar, você precisa de mais motivação, disciplina, você precisa de um calendário, um planner, bullet journal, um monte de ferramentas diferentes, técnica Pomodoro, não sei o que. Elas funcionam? Funcionam com quem já tem um processo bem estruturado, com quem já entendeu esse medo. Se você não conseguir entrar um pouquinho mais profundo no que está causando a procrastinação, isso vai funcionar uma vez. Então a ferramenta que você escolheu, ela vai dar conta do recado naquele momento, mas passou isso, você vai ter que voltar a enfrentar os problemas de volta, né? Porque o teu medo a princípio não foi trabalhado. Dito isso, o que pode acontecer quando a gente está em um processo de procrastinação? Caso eu use essas ferramentas tradicionais sem fazer o processo de trabalho com os meus medos e com as minhas emoções, a procrastinação ela tem uma característica muito importante, que é o fato dela se retroalimentar. Quando a gente procrastina, a gente tem uma falsa sensação de alegria ou de satisfação, e quando a gente faz esse processo várias vezes, isso vai se retroalimentando, ou seja, eu vou querendo mais e mais daquilo. E quando eu falho usando uma dessas ferramentas que são associadas à manipulação da procrastinação, o que acontece? Meu cérebro vai entender aquilo como uma falha. Percebeu o bolo que a gente está se metendo? Então a coisa vai ficar um pouco mais complicada com o passar do tempo. Por isso é muito importante que, ao invés de você só fugir da procrastinação, para um pouquinho e comece a refletir.
por que você está fugindo do que você está fugindo. O que te levou a não querer fazer aquilo? Porque entender isso é a parte fundamental do teu trabalho com procrastinação. Nosso objetivo aqui não é resolver só uma atividade. Nosso objetivo aqui é entender por que a gente faz o que a gente está fazendo e conseguir dar um jeito nisso para a gente ter uma vida melhor, no fim das contas. Tá bom, professor, eu já entendi o que é procrastinação, já entendi o que é o conceito do medo, já parei para avaliar qual é o meu medo e agora eu quero saber o que eu faço com ele. Só saber o medo não é o suficiente. O que a gente tem que fazer? Vamos escutar um pouquinho esse medo? A gente tem uma relação muito problemática com emoções negativas. No geral, a gente tenta fugir delas. Não adianta querer fugir. Então, agora que a gente sabe qual é esse medo, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu preciso para superar ele? O que eu preciso fazer para que eu me sinta em uma situação mais confortável em relação à atividade que eu tenho que fazer? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu estou procrastinando porque essa atividade ela é muito complexa, eu ainda não parei para pensar no passo a passo e talvez eu não saiba como resolver esse problema. O meu medo é da frustração de não conseguir resolver esse problema. Como é que eu posso trabalhar com isso? Será que procurar alguém que já tenha resolvido isso pode me ajudar? Será que ter um método estruturado para eu conseguir fazer essa atividade, atender essa demanda, não vai resolver o meu problema do medo? Olha só, agora a gente já conseguiu uma ferramenta adicional para trabalhar em cima do que a gente precisa. Repare que antes, se a gente só estava procrastinando, hoje a gente só colocava uma ferramenta simples de organização, na prática o que a gente estava fazendo era contornar o problema. Agora a gente já sabe exatamente o que a gente tem que atacar, a gente já sabe onde a gente vai atuar. Dito isso, a gente tem algumas ferramentas que, a partir do momento que você estiver refletido sobre o problema real, muito importante aqui, vou frisar de novo, não adianta usar as ferramentas se você ainda não tem o motivo pelo qual você está procrastinando bem trabalhado. Porque na prática o que vai acontecer? A gente vai apagar o incêndio agora, mas semana que vem você vai estar com o mesmo problema. E a gente não quer isso, né? Como que a gente faz? Quais são as ferramentas que a gente vai ter dentro da nossa caixinha de ferramentas para resolver o problema da procrastinação? Primeira ferramenta é: problemas maiores assustam mais, problemas menores assustam menos. Tenho um problema muito grande para resolver. O que eu faço? Quebro ele num monte de probleminha pequenininho. Aquele negócio gigantesco que eu tinha que fazer, aquela lista com 50 exercícios, vou quebrar ela. Daí eu tenho 10 listas com 5 exercícios. Poxa, 5 exercícios assustam bem menos que 50. Então eu vou conseguir trabalhar com isso mais fácil. O meu medo de ter que fazer um volume muito grande de atividades, ou um volume muito grande de exercícios, por exemplo, porque eu acho que eu não vou dar conta de resolver tudo, agora diminuiu. Por quê? Fazer 50 exercícios de uma vez só é complicado, né? Mas fazer 5 não vai necessariamente me fazer muito mal. Então já é alguma coisa que eu consigo enfrentar. Próxima ferramenta que a gente vai ter são listas. Faz uma lista das atividades, agora que você já quebrou a atividade grandona em pedacinhos pequenininhos, coloca eles em uma lista e transforma essa lista em uma lista de objetivos, de metas. Daí a gente vai para a terceira ferramenta, que é a parte das recompensas. Nosso cérebro aprende por reforço. Quando eu recebo alguma coisa boa em relação a alguma coisa que eu fiz, esse comportamento é reforçado, ou seja, eu entendo e internalizo que aquilo lá é uma coisa boa para mim. Usar mecanismo de reforço por recompensa dentro do processo contra a procrastinação é muito, muito, muito importante, porque isso na prática vai fazer que com o passar do tempo eu não precise mais me preocupar com não procrastinar, porque isso já vai ser um processo automático para mim. Eu já entendi que aquilo é bom e eu vou fazer isso sozinho. Passado isso, a gente tem uma regra para a galera que está numa situação um pouquinho mais crítica com procrastinação, que é a regra dos 10 minutos. A primeira atividade que você vai fazer quando você começar uma atividade, ela tem que começar e ser resolvida em até 10 minutos. Por quê? Porque essa atividadezinha de 10 minutos, mesmo não sendo a atividade mais difícil, ela vai te colocar no caminho. Ela vai fazer com que você saia da inércia e comece a fazer alguma coisa. Depois que eu fiz essa atividadezinha de 10 minutos no começo da minha sessão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que tem de pior, ou seja, a parte que eu menos gosto da atividade e já vou passar ela para frente, né? Quanto mais eu demorar para fazer a atividade mais difícil vai ser com que eu faça essa atividade. Então, na prática, o que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa curtinha, nem que seja alguma coisa um pouco mais fácil nesses 10 minutos, só para você pegar o caminho. E depois que você resolveu esse problema, puxa o que for mais complicado, o que for mais desconfortável para você fazer na frente, porque daí o resto é resto, né? Então a gente vai fazer o que for mais tranquilo depois. Daí a chance de você conseguir terminar tudo que você precisa fazer vai aumentar bastante. Fora essas ferramentinhas, uma coisa que é muito importante para você avaliar: será que o ambiente em que você está fazendo essas atividades é o mais propício? Vamos pensar da seguinte maneira:
Cama. Tem gente que gosta, por exemplo, de estudar na cama. Cama serve para dormir, não para estudar. Você já está na tua cama, você já está confortável, está em um lugar em que você basicamente dorme. Você vai querer dormir, você vai querer descansar, você não vai querer fazer a atividade que você precisa fazer. Sala com televisão. Se eu estou fazendo alguma atividade intelectual específica, será que é interessante que eu fique perto da televisão ligada? Então talvez seja interessante desligar a televisão para que você consiga focar no que precisa ser feito. Outro exemplo importante que a gente pode ter dentro disso é celular e computador. Se eu não estou usando o celular e o computador para essa atividade, não tem por que eu ficar com o meu celular ou meu computador perto. Eu sei que isso vai me tirar o foco, vai fazer com que eu distraia em relação à atividade que eu tiver que fazer. E vamos lembrar dos mecanismos do medo, certo? Então o cérebro, a princípio, interpreta aquilo como uma situação desconfortável. A atividade que você está fazendo não é bacana para o seu cérebro. Ele interpreta aquilo como alguma coisa, um perigo. Ele vai querer fugir? Se a gente tiver com o celular ou com o computador ali do lado, o que a gente faz? Pega uma guiazinha do computador, vai lá, abre no Instagram, passa meia hora olhando, scrollando no feed e a gente não fez a atividade que deveria. Então evite ficar com o celular, computador ou alguma coisa que te distraia por perto. Beleza? Fora isso, o que a gente tem que levar em consideração também é que é interessante que você tenha alguém para conversar. O processo de procrastinação não é simples. No geral, as atividades que a gente tem que fazer, elas nos deixam desconfortáveis por algum motivo. E caso você tenha alguém que seja o teu ponto de apoio, uma pessoa com quem você consiga conversar sem julgamento, então tem alguém que não vai me julgar, alguém que não vai me tratar mal, não vai me deixar com uma emoção negativa para eu conseguir falar sobre esse processo que está sendo difícil, porque daí eu vou conseguir um alívio em relação à culpa que eu sentiria, além de ter alguém para me apoiar, tá? Então lembre que relações humanas, elas são muito importantes e é a partir delas que a gente vai conseguir se manter fazendo alguma coisa. Ter bons amigos é legal. Ter bons relacionamentos é muito importante para a gente conseguir se desenvolver. Outro ponto importante, isso aqui são minhas 2 dicas pessoais. Primeiro, tenha hábito. Escolha um dia e um horário para você fazer essa atividade. Tá? Isso aqui funcionou muito para mim quando eu estava na faculdade, por exemplo. E outra coisa, meia hora. Estudou meia hora. Para um pouquinho, relaxa um pouquinho, volta, continua estudando. Isso vai fazer com que você tenha mais resistência para fazer o que você precisa até o final. E por último, mas não menos importante, respeite o processo. Procrastinação é um problema de longo prazo. Então não é uma sessão que você parou para fazer uma análise e jogou rápido, colocou tudo para resolver e o problema está ok. Tá? Você vai ter que enfrentar isso várias vezes. Eu sei que é desconfortável, eu sei que você talvez se sinta mal no meio do processo por não conseguir o resultado desejado, mas é importante que você saiba que você está fazendo o que precisa ser feito, você está se esforçando. Com o tempo vai ficar mais fácil, mas é muito importante que você não desista e seja gentil com você mesmo. Vamos lembrar de novo dos mecanismos de medo. Rejeição também é um mecanismo de medo, então trate-se bem. Eu sei que pode parecer difícil, pode parecer um discurso meio psicologia positiva, autoajuda, mas a vida já é difícil o suficiente, você não precisa piorar as coisas para você. Então, seja gentil com você mesmo. Isso é muito, muito, muito importante. Tá com dúvida? Assistir um novo vídeo, ver algum material de apoio, mas não ignore o aspecto emocional da tua procrastinação, porque no fim das contas, quem vai resolver o BO de maneira definitiva é ele. Meu problema é muito grande, talvez eu precise de terapia. Beleza, então procure um acompanhamento com um psicólogo, porque ele vai te ajudar muito nesse processo. Bom, então agora falta só a parte mais difícil, que é colocar em prática. Então escolha uma atividade que você procrastina, faça essa análise, sente, pense o que isso causa emocionalmente com você. Depois você vai lá e volta para aquele processo de descobrir o que é o medo, o que você precisa para enfrentar ele, quais ferramentas você vai conseguir usar, e daí é repetir. Eu sei que no geral a gente procura por soluções mágicas, alguma coisa que resolva rápido, um método, um hack que vai curar todos os nossos problemas, mas a realidade é um pouquinho mais difícil. E é importante que vocês saibam que coisas difíceis são necessárias. A gente não consegue fugir das dificuldades. O que a gente pode fazer é aprender a lidar com elas da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, espero que esse conteúdo seja útil para vocês, que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram acompanhar meu trabalho, é só se inscrever aqui no canal e nos vemos por aí. Até mais. Tchau!